que aconteceu na prática ali é o seguinte, da onde que surgiu essa discussão em relação a valores, a diferença, a cobrança do ITBI do valor histórico para o valor de mercado, eu confesso que eu não sei aonde foi que surgiu esse ponto fora da curva, porque isso daí não era objeto do recurso, não era objeto da ação, não era objeto da defesa, enfim, aquilo ali foi um insight, entendeu? O fisco municipal viu ali a oportunidade, porque o que ele viu ali? Poxa, esses caras estão discutindo isso aqui. Então eu vou aproveitar isso aqui e vou cobrar a diferença. Aquilo ali foi basicamente isso que aconteceu. E vários municípios depois seguiram essa linha aí de cobrar o valor da diferença entre o valor histórico e o valor de E para mercado. empresas de qualquer tipo de operação. De qualquer tipo de operação, exatamente. E qual que é a grande diferença em relação ao tema 1348? O tema 1348 aí traz a discussão em relação à atividade imobiliária. O que ele quer ressalvar ali? Mesmo que a empresa tiver atividade imobiliária, ela tem direito à imunidade. Ela só não teria se fosse alguma operação de reestruturação societária, incorporação, cisão ou fusão. Então, basicamente, a gente tem três, né? A gente tem três lados essa discussão do ITBI. O tema 796, esse já sedimentado há muito tempo, que acabou se tornando aí um horror na prática aí. Apesar de que aqui em Rondônia eu até tenho tido posições favoráveis, tá? Em diversos municípios aqui, que a gente estruturou alguns projetos aqui, a gente tem tido respostas positivas desses municípios. A gente faz o pedido, faz a fundamentação com base no 156 do parágrafo 2º da Constituição Federal. Normalmente eu não menciono as discussões dos temas, claro. Porque não vou ficar chamando. não interfere, né? Porque eu não vou ficar chamando a atenção do fisco para uma coisa. Se ele não está enxergando, eu não vou chamar a atenção dele para isso. Porque a gente tem mania, advogado tem mania de querer fundamentar, né? Aí o cara vai lá e faz a petição. Então, às vezes o simples funciona mais. Então, eu confesso para vocês que a estratégia que eu tenho utilizado é essa. Eu não estou chamando a atenção do fisco para o que está em discussão no STF, não. Eu uso o que está no texto da Constituição Federal. Que deveria bastar, né? Que deveria bastar, exatamente. Até porque a gente aprende lá na faculdade, no início do curso, que a primeira fonte de direito é a lei. Né? E na pirâmide de Hans Kelsen, a nossa em primeiro lugar é o quê? É a Constituição Federal. Só que, infelizmente, nos dias de hoje, nem sempre a Constituição ela é seguida. Mas dentro dentro desse escopo, né, que a gente está conversando aqui, é a estratégia que eu tenho utilizado e tem funcionado em alguns casos. Tá? Aqui é interessante observar que a questão que estava sendo discutida no tema 796 é se o ITBI incidiria ou não sobre o valor dos bens que foi vertido para a reserva de capital. E daí o STF, quando foi redigir a tese, colocou que a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Só que não foi essa tese que eles votaram. Foi é um resumo de tese mal escrito, porque deveria colocar que a imunidade não alcança o valor de bens imóveis que for vertido para a reserva de capital. Só que colocou que é exceder o limite do capital social. E daí os municípios, olha aqui, ó, tá colocando imóvel pelo valor histórico, mas o valor do capital social real é o valor de mercado desses bens. Gerou essa possibilidade de interpretação pró-fisco, né? Sim, exatamente, mas assim, veio daqui, mas foi o quê? Um erro do STF na hora de redigir a tese, porque eles não estavam falando sobre isso. Não tinha discussão sobre essa questão entre avaliação de valor histórico e valor de mercado. Eles deviam ter colocado, não alcança o valor que for para a reserva de capital. Sim, se tivesse feito a redação de forma direta, não teria gerado essa discussão. Perfeito. E daí a gente tem que ficar aqui falando aquele negócio que sempre se disse sobre interpretação de lei durante a faculdade, que é o que o legislador quis dizer com essa norma. Aqui, o que o STF quis dizer com essa tese? Tem que fazer uma interpretação conglobante da decisão em si. E não pegar só um trecho que me favorece e falar, tá vendo? É isso aqui. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui.
Deixa eu fazer a leitura aqui. Quando você está pensando em doar os seus bens em vida, quando você está pensando em... Só um instante, perdão. Quando você está pensando em doar os seus bens em vida, pergunta do Newton, tá? Quando você está pensando em doar os seus bens em vida ou criar uma holding, mas não sabe qual a melhor escolha. E aí, qual que é a melhor escolha? Doar em vida ou criar uma holding? A melhor escolha é procurar um advogado especialista para fazer essa avaliação. Boa, gostei dessa resposta. Mas vamos tentar ajudar esse ouvinte aí. Vamos lá. A pessoa jurídica, a holding, ela te dá muito mais mecanismos jurídicos de governança e de proteção do seu direito de permanecer como gestor desse patrimônio que você está doando, né? A doação, quando ela é feita assim, com aquelas cláusulas de incomunicabilidade, né, que é padrão, eu acho que ela deixa muita brecha para que a governança saia da mão do doador.